Nessa outra planilha aqui, nós temos um funcionário da escola que precisa exibir na célula B6 o menor valor para a nota 1, obtida pelos alunos. Assinale a alternativa que apresenta uma fórmula válida para obter o resultado desejado pelo funcionário no programa do Excel. Então aqui, vamos olhar o seguinte. O Excel ele possui algumas fórmulas para você fazer uma pesquisa por valores, tá? Maiores, menores. Basicamente, existe uma fórmula que ela acha o valor top, máximo, o valor mais alto de todos, que é a função chamada de máximo, né? Função chamada de máximo. O nome já está falando, é o valor máximo. Sempre que você utilizar esta função, você só precisa chamar ela pelo nome e colocar aqui dentro o grupo de células. Então, eu colocaria aqui, por exemplo, ele quer dar nota 1, né? Então, eu colocaria aqui, começa na coluna B, linha 2, e vai até a coluna B, linha 5. Então, seria de B2 até B5. E aí ele já iria percorrer esse grupo de células e retornar para mim um 9. Por que, Alan, 9? Porque o 9 é o valor máximo desse conjunto de células, não tem o que a gente questionar. Ao inverso, a gente tem o mínimo, que vai fazer o que ele já está dizendo, ele vai te retornar o valor mínimo. Então, se eu coloco assim, ó, mínimo de B2 até B5, o Excel percorre esse grupo de células atrás do menor valor que ele encontrar. Então, ele já retorna para mim o número 5, que é o valor mínimo daí. Tá bom? Agora, existe ainda a função maior e a função menor. Qual é a diferença do maior para o máximo e do menor para o mínimo? É porque o maior, não necessariamente eu posso estar atrás do valor máximo. Eu posso estar atrás do segundo maior, do terceiro maior, do quarto maior. É você que vai dizer para o Excel qual é o maior que você está atrás. Nem sempre eu quero o maior de todos. Às vezes eu estou atrás da segunda maior nota, por exemplo. Então eu uso essa função. E qual é a diferença dela? A diferença é, além de informar o grupo de células onde ele vai procurar esse valor, eu tenho que dizer aqui, ó, até colocar de outra cor, qual é esse maior que eu estou atrás. Então, se eu digito aqui o número 2, o que é que eu estou dizendo para o Excel? Ele vai percorrer de B2 até B5 atrás do segundo maior valor. E aí ele já não retorna para mim o 9, porque o 9 seria o primeiro maior. O segundo maior é aqui, ó, é o 8. Então ele já retornaria para mim o número 8. O menor, a mesma ideia. Eu coloco aqui o grupo de células que ele vai percorrer, seria aqui referente à nota 1, e eu digo aqui, ó, eu estou atrás, por exemplo, do terceiro menor. Olha só, qual seria o terceiro menor aqui da minha nota 1? A menor nota de todas é o 5, não me serve. A segunda menor é o 7,5, não me serve. E a terceira menor seria o 8, que por coincidência também foi a segunda maior nota, tá bom? Então, no caso do maior e do menor, além de dizer onde estão esses valores, eu tenho que colocar mais uma informação. Que informação? Qual é o que eu estou atrás? Qual é o menor que eu estou atrás? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro? E no caso da questão, ela falou isso para você de forma implícita. Por quê? Porque ele disse assim, ó, que você está atrás do menor valor. Mas ele disse se era o segundo, se era o terceiro, se era o quarto? Não, ele só disse que é o menor. Então eu posso entender que ele está atrás do primeiro menor valor. Seria o valor mínimo, a mesma coisa, de nota 1. Então como é que eu uso a função menor para achar o primeiro menor valor? Eu vou colocar igual menor, abro aqui o parêntese,
Vou então indicar onde ele vai pesquisar, que é de B2, 2 pontos, tá? B5, ponto e vírgula. Eu estou atrás de quem? Do primeiro menor, então eu coloco 1 aqui. Neste caso, o nosso gabarito vai ser letra B. Ó, menor de B5, de B2, aliás, até B5, e eu estou atrás do primeiro menor. Alan, o que é que tem de erro então nas outras? Aqui, pessoal, ó, aqui não é ponto e vírgula. Aqui é o 2 pontos, tá? O erro está aí. Aqui, ele também colocou ponto e vírgula, no lugar de 2 pontos, e aqui ele chamou a função mínimo e colocou, ó, essa informação que não precisa. O mínimo ele para aqui, tá bom? Então, muito cuidado nesses detalhes de ponto e vírgula e 2 pontos. Por quê? Se eu coloco ponto e vírgula, eu vou selecionar só B2, seria essa aqui, ó, e, porque a gente sabe que o ponto e vírgula ele tem um significado de e, B5. Então, seria assim, ó, somente essas duas. E não, eu quero isso aqui do meio também. Por isso que eu uso os 2 pontos, porque os 2 pontos, ele tem o significado da palavra até. É de B2 até B5, tá bom? Então, gabarito B de bola.